O Peregrino de John Bunyan, parte 1, capítulo 12. E ainda mais coisas eu vi em meu sonho. Cristão e Fiel continuaram sua caminhada. Enquanto prosseguiam, Fiel olhou para um dos lados e viu um homem cujo nome era Tagarela. Ele andava a certa distância deles, sendo que havia espaço suficiente para que todos andassem juntos. Ele era um homem alto e tinha a melhor aparência de longe do que de perto. Fiel dirigiu-se a ele e perguntou: Fiel, amigo, em que direção está seguindo? Vai para a cidade celestial? Tagarela: Sim, é justamente para lá que estou indo. Fiel: Nós também. Espero que sejamos boa companhia. Tagarela: De boa vontade irei junto com vocês. Fiel: Então venha e sigamos juntos. Aproveitemos nosso tempo conversando sobre coisas que sejam proveitosas. Tagarela: Uma boa conversa é sempre agradável. Estou contente em ter encontrado dois companheiros que se inclinam a esta boa tarefa. Para falar a verdade, existem poucas pessoas que se importam o suficiente para gastar com isto o seu tempo. Afinal, elas estão preocupadas com suas próprias jornadas. Mas essa escolha é bem melhor do que falar de coisas sem utilidade. Esse tipo de coisa sempre é um problema para mim. Fiel: De fato, isso é algo para ser lamentado, pois o que seria mais valioso que o uso da língua e da boca para falar das coisas de Deus e dos céus? Tagarela: Muito me alegra em ouvi-lo falar desta maneira. Suas palavras são cheias de convicção e devo acrescentar o que pode ser mais agradável e proveitoso do que falar sobre as coisas de Deus? O que pode ser mais interessante para um homem que se alegra em coisas tão maravilhosas como estas? Por exemplo, se uma pessoa gosta de falar sobre a história, sobre o mistério das coisas, se lhe agrada falar dos milagres, prodígios e sinais, onde encontrará melhor registro destes fatos e mais doce leitura do que nas Sagradas Escrituras? Fiel: O que disse é verdade, por isso devemos tirar proveito de tais assuntos em nossa conversa. Tagarela: Concordo com você. É útil a um homem falar de tais assuntos, porque através deles se pode alcançar conhecimento de outras coisas, como a vaidade terrena e também das coisas celestiais. Por isso, de um modo geral, mas também com algumas particularidades, é que se pode aprender a necessidade de um novo nascimento, a insuficiência das obras, a nossa necessidade da justificação em Cristo e de tantas coisas que precisamos saber. Além disso, através de uma conversa desse tipo, um homem pode compreender o que é o arrependimento, aprender a acreditar, a orar, saber o que é o sofrimento e outras coisas do gênero. Pode também entender quais são as grandes promessas e consolações do Evangelho que lhe servirão para o próprio consolo futuro. Ainda pode-se acrescentar que através dessas conversas um homem aprende a refutar as falsas opiniões, a defender a verdade e a instruir aos ignorantes. Fiel: Isto é a mais pura verdade, e me alegro em ouvir estas coisas de sua boca. Tagarela: Infelizmente, a carência de conversas como esta é a causa de que tão poucos compreendam a necessidade da fé e de trabalhar a obra da graça em suas almas, a fim de que alcancem a vida eterna. Por causa disso, muitos são os que vivem em ignorância debaixo das obras da lei e nas quais o homem não pode alcançar o reino dos céus. Fiel: Mas pelo que você disse, o conhecimento das coisas divinas parece ser um dom de Deus e não se pode consegui-lo por esforço próprio ou apenas conversando sobre elas. Tagarela: Tudo isso eu sei muito bem. Nenhum homem pode ter nada em si mesmo, a não ser que lhe seja concedido dos céus. Tudo é pela graça e não por meio das obras. Posso citar centenas de passagens das Escrituras que confirmam o que digo. Fiel: Muito bem, então. Sobre o que em particular nós vamos conversar? Tagarela: Sobre o que vocês desejarem. Podemos falar de coisas celestiais ou terrenas, morais e éticas, temas evangélicos, assuntos sagrados ou profanos, passado ou futuro, estrangeiras ou do nosso próprio país, coisas essenciais ou circunstanciais, desde que em todas elas possamos aproveitar algo. Nessa altura, Fiel percebeu que até aquele momento o cristão estivera quieto e havia caminhado um pouco à distância. Então Fiel
Achegando-se a ele, disse: Que bravo companheiro conseguimos para nossa jornada. Certamente será um bravo peregrino. A este comentário o cristão sorriu com modéstia. Este homem com quem você simpatizou é capaz de, com sua língua astuciosa, enganar todos que não o conhecem. Fiel. Quer dizer com isso que o conhece? Cristão, sim, muito bem. Talvez até melhor do que ele mesmo se conheça. Fiel. Diga-me então quem ele é. Cristão. Seu nome é Tagarela. E ele também morava em nossa cidade. Estou admirado que não o conheça. Não pensei que nossa cidade fosse tão grande. Fiel. Conhece sua família e quem é seu pai? Sabe onde ele morava? Cristão. É filho de um homem chamado Bem-Falante e morava na Rua da Boa Conversa, onde é conhecido por todos pelo nome de Tagarela das Palavras Fáceis. Mas, apesar de sua língua sempre pronta a falar, não tem fama de bom amigo. Fiel. Ele me parece ser um homem distinto, cristão. É o que ele realmente aparenta ser para aqueles que não o conhecem muito bem, pois para estes ele se apresenta melhor estando longe de casa, porque quando está perto, sua aparência já não é a mesma. Quando você diz que ele parece muito distinto, faz com que me lembre dos quadros de certos pintores que fazem melhor figura de longe do que de perto. Fiel. Devo levar o que disse a sério? Afinal, vejo que está sorrindo. Cristão. Deus me livre de fazer piada deste assunto, embora eu esteja rindo ou que eu o acuse falsamente. Vou contar-lhe o que sei sobre ele. Tagarela é um homem que aprecia qualquer companhia sem distinção e se agrada de qualquer conversa que venha a surgir. O que conversou com você há pouco é o mesmo que falaria em uma taberna, e afirmo que quanto mais bebesse em tal lugar, mais falaria daquilo que a sua boca estivesse cheia. A verdadeira religião não tem lugar em seu coração, sua casa ou sua conversação. Tudo o que diz ou faz é mentira, e sua religião está apenas no barulho provocado por suas palavras. Fiel. Se isso é verdade, estou enganado a respeito dele. Cristão. Pode estar certo, amigo fiel, de que muito se enganou. Lembre-se dos provérbios. Falam, mas não fazem. E também, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ele fala de oração, de arrependimento e em nascer de novo. Mas tudo o que pode fazer é simplesmente falar. Já estive com sua família e o observei tanto em casa como longe dela. Portanto, o que sei a seu respeito é verdade. Seu lar é tão sem religião como a clara de um ovo. É sem sabor. Lá as coisas são de outro jeito. Nada de oração, nenhum sinal de arrependimento dos pecados, até os animais irracionais, à sua maneira, é claro, servem melhor a Deus do que ele. Pelo que sei, ele é uma mancha, uma desgraça, uma vergonha para a religião e para todos que o conhecem. No lugar onde mora, dificilmente se ouve uma palavra boa sobre a religião que tenha saído de sua boca. Seus vizinhos costumam dizer que ele é um santo quando está à distância e um demônio quando está em casa. Sua pobre família também pensa assim, pois em casa ele é grosseiro e age como um louco. É tão intempestivo que seus empregados não sabem o que falar ou fazer para agradá-lo. Aqueles que têm negócios com ele dizem que é melhor tratar com um ímpio do que com ele, pois certamente o ímpio será mais honesto do que ele. Esse tal tagarela, sempre que lhe é possível, vai além disso e costuma enganar, defraudar e abusar daqueles com quem negocia. Além disso, está ensinando os filhos a seguirem seus passos e se encontra neles algum sinal de temor infundado, pois é assim que chama o primeiro sinal de uma consciência sensível, os chama de tolos e estúpidos e diz-lhes que de maneira nenhuma irá empregá-los em algum trabalho ou recomendá-los para alguém. Em minha opinião, creio que sua vida maldosa é uma vergonha e tem sido a causa de muitos tropeçarem e caírem. E caso Deus não nos livre, ainda será a ruína de muitos mais. Fiel. Bem, meu irmão, estou resolvido a crer no que diz.
não apenas porque sei que você o conhece, mas também porque, como cristão, me deu testemunho de quem ele realmente é, pois não posso imaginar que você diria tais coisas apenas de má fé. Se você as declara assim, estou certo de que são verdadeiras essas informações. Cristão, talvez se eu não o conhecesse, pensaria a princípio como você. E caso tivesse recebido tal testemunho apenas das mãos daqueles que são inimigos da religião, teria pensado que não se tratava de calúnias, mas é isso que geralmente falam os homens maus a respeito dos bons. Mas posso provar tudo o que disse e ainda mais e piores coisas que sei sobre esse homem. Além disso, os homens bons e honestos se envergonham dele e não o chamam de amigo ou irmão. O simples mencionar de seu nome faz corar de vergonha aqueles que o conhecem. Fiel. Agora compreendo que falar e fazer são duas coisas distintas. De hoje em diante ficarei atento a essa diferença. Cristão. Realmente são duas coisas bem diversas uma da outra. Assim como a alma é do corpo. O corpo sem alma não é nada além de uma carcaça morta. Se estiver sozinho, é apenas uma carcaça. A alma da religião é sua prática. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Por estas práticas, o tagarela não se interessa pensando que apenas ouvir e falar destas coisas o tornará um bom cristão. Por isso, prossegue enganando a si mesmo. Ouvir nada é além de jogar a semente. Falar não é o suficiente para provar que realmente existem frutos no coração e na vida. Estejamos certos de que no dia do juízo os homens serão julgados por seus frutos. Não lhes será perguntado: crestes? Mas sim, você é dos que falam ou daqueles que praticam coisas boas? E de acordo com a resposta será o julgamento de cada um. O fim do mundo é comparado a uma colheita e sabemos que em uma colheita nada importa a não ser os frutos. Nada que venha de outra fonte, que não seja a fé, poderá ser aceito. Falo isto para mostrar quão insignificante serão as declarações de tagarela no dia do juízo. Fiel. Isto me lembra de como Moisés descreveu o animal limpo. Era considerado limpo o animal que tivesse as unhas fendidas e que ruminasse. Para ser considerado limpo era necessário possuir as duas qualidades. Uma só não era o suficiente. A lebre ruminava, mas era considerada impura porque não tinha as unhas fendidas. Por isso, comparamos tagarela com a lebre. Ele rumina, busca o conhecimento, rumina a palavra, mas não tem as unhas fendidas. Não se afasta do caminho dos pecadores, como a lebre que não tem as unhas divididas, mas suas patas são como as do cachorro ou do urso, ou seja, é impuro. Cristão. Por tudo que sei, você deu a esses textos o legítimo sentido evangélico, mas eu gostaria de acrescentar um pensamento meu. Paulo, o apóstolo, chama esses homens faladores de de metal que soa ou sino que bate. Ou como ele também menciona em outro texto, coisas inanimadas que produzem sons. Isto é, aqueles que não possuem a verdadeira fé e a graça do Evangelho e que, consequentemente, não terão lugar no reino dos céus. Entre os filhos da vida, ainda que, quando falem suas vozes, procurem assemelhar-se à voz dos anjos. Fiel. Foi por isso que a princípio gostei de estar em sua companhia. Mas agora que sei a verdade, me sinto mal em sua presença. O que faremos para nos afastarmos dele? Cristão, siga os meus conselhos. Se fizer como lhe ensinar, logo ele estará aborrecido de estar ao seu lado. A não ser, é claro, que Deus toque em seu coração e ele se converta. Fiel, o que devo fazer então? Cristão, vá até ele e puxe conversa. Comece a falar seriamente sobre o poder da fé. Depois que ele tiver
aprovado o que você falar, pois não vai conseguir deixar de fazê-lo, pergunte diretamente se é desta maneira que ele também faz em sua casa, no seu coração e em suas conversas. Então Fiel chegou-se mais a Tagarela e lhe disse: Venha, vamos conversar mais. Como você está se sentindo agora? Tagarela: Estou bem, obrigado. Pensei que havia gostado de nossa conversa e que falaríamos mais. Fiel: Podemos conversar agora. Vou propor-lhe esta pergunta: como se revela a graça salvadora de Deus quando está realmente presente no coração do homem? Tagarela: Entendi. Agora nosso assunto será sobre o poder das coisas espirituais. Este é um tema muito bom para ser discutido. Vou dizer-lhe já o que penso de forma resumida. Primeiro, sempre que a graça de Deus está no coração de um ser humano, levanta um grande clamor contra o pecado. Segundo, Fiel: Não, espere um pouco. Vamos discutir estes tópicos, um de cada vez. Eu penso que expressaria melhor o que pretende falar se dissesse que a graça se manifesta pelo desejo da alma em abominar o pecado. Tagarela: E qual é a diferença entre levantar um grande clamor contra o pecado e abominar o pecado? Fiel: meu amigo, existe uma enorme diferença entre as duas coisas. Um homem pode clamar contra o pecado apenas por questão de comodidade, de fazer o que todos esperam que ele faça, e, entretanto, continuar sem abominá-lo pela virtude divina. Eu mesmo já conheci alguns tipos que clamavam do púlpito contra o pecado, mas que o toleravam bem em seus corações, em suas conversas e em suas casas. A senhora de José, quando ele ainda era um escravo, clamou contra ele como se tivesse realmente sido desonrada. Mas apesar de todo o barulho que provocou, o que ela realmente desejava era que José tivesse concordado em cometer aquele pecado com ela. Algumas pessoas gritam e protestam contra o pecado, como as mães ralham com suas crianças, chamando-as de levadas e desobedientes, para em seguida beijá-las e sentá-las no colo. Tagarela: Acho que percebi o que deseja. Quer me fazer tropeçar em minhas próprias palavras. Fiel: Não, de maneira nenhuma. Apenas estou colocando as coisas em seus devidos lugares. Mas conte-me, qual é a segunda coisa que, em sua opinião, demonstra a obra da graça em um coração? Tagarela: Possuir um grande conhecimento dos mistérios do Evangelho. Bem, acredito que esse deveria ser o primeiro sinal da obra da graça no coração do homem a ser considerado. Mas primeiro ou o último, tanto faz, ambos são falsos. O conhecimento, mesmo um grande conhecimento dos mistérios do Evangelho, pode ser alcançado e ainda assim pode não haver transformação pela graça na alma do homem. Sim, um homem pode ter todo o conhecimento existente e, apesar disso, não saber absolutamente nada. Então, consequentemente, não será um dos filhos de Deus. Quando Jesus disse: Vocês sabem o que são todas estas coisas? E os discípulos responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Vocês serão felizes se as praticarem. Ele não abençoou o conhecimento que eles tinham, e sim as ações que praticariam. Porque existe um tipo de conhecimento que se importa com as ações. Aquele que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja. Um homem pode ter conhecimento de como é um anjo e até fingir se comportar como um, mas isto não o torna um cristão. Portanto, esse tipo de sinal não é verdadeiro. De fato, o saber é uma coisa que agrada aos faladores e contadores de vantagem, mas o agir agrada a Deus. Não que alguém só possa ser bom se não tiver nenhum tipo de conhecimento, porque sem conhecimento o coração se torna vazio. Existem dois tipos de conhecimento: o que repousa na pura especulação e aquele que é acompanhado pela graça da fé em Cristo e pelo amor. Este último sempre conduz o homem a obedecer à vontade de Deus em seu coração. Já o primeiro tipo é o que serve aos faladores. Todavia, sem o último tipo, o cristão verdadeiro não se sente satisfeito. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Tagarela: Novamente você está tentando me confundir com minhas próprias palavras. Isto não serve para edificação. Fiel, se você preferir, fale sobre outro sinal de como a graça de Deus se revela ao homem. Tagarela: Não vou falar.
tenho certeza que não vamos concordar um com o outro. Fiel, já que você não quer discutir, me permite então continuar? Tagarela, você é livre para falar. Fiel, as obras da graça na alma humana revelam-se para aquele que já a possui, ou aquele que anseia por ela em seu coração, a, para quem a tem, se revela desta forma. Produz a convicção do pecado, especialmente sobre a sua natureza impura, e do pecado da descrença, em virtude do qual certamente será condenado à perdição eterna, a não ser que encontre a misericórdia de Deus através da fé em Jesus Cristo. Esta visão e este entendimento trabalham na alma do homem para que se envergonhe do seu pecado e para o seu arrependimento. O homem pode encontrar, além de tudo isso, a revelação do Salvador, do mundo em seu próprio coração e a absoluta necessidade de juntar-se a ele por toda a vida, na qual sempre encontrará famintos e sedentos, aos quais o Senhor Jesus fez grandes promessas. E de acordo com a força ou a fraqueza da fé em seu Salvador, será então a sua paz e a sua alegria, seu amor à santidade, seu desejo de melhor conhecer e servir ao seu Mestre enquanto estiver neste mundo. Porém, mesmo que eu diga que a graça revelaria a si mesma para o homem, isso de nada adiantaria a não ser que ele estivesse apto para concluir que se tratava de uma obra da graça, porque em função de suas corrupções, seu desrespeito ao bom senso, as avaliações e os julgamentos feitos por ele, então, estão comprometidos e geralmente são mal interpretados. Portanto, para aquele que afirma ter a obra da graça em seu coração, será requerido um julgamento justo e claro das questões ao seu redor, antes que absolutamente convicto possa concluir que esta seja uma obra da graça. Já para outros, a graça é manifesta de outra maneira, através da experiência da confissão de sua fé em Cristo, através de um viver que corresponda a essa confissão o que implica em buscar a santidade em todas as áreas de sua vida, na família e em suas conversas em qualquer lugar onde estiver. Aquele que age desta forma é geralmente conduzido a aborrecer o pecado, a suprimi-lo do seio de sua família e a trabalhar para promover a santidade no mundo, mas não como um hipócrita, falador, possivelmente faria e sim pela sujeição à fé, ao amor e à palavra de Deus. Agora, caro companheiro, após esta breve descrição das obras da graça e de como podemos identificá-las quando se revela ao homem, se você tem alguma objeção, deve dizer. Caso contrário, permita-me levantar uma segunda questão. Tagarela, não tenho nada a dizer. O momento não é para se fazerem objeções, e sim para ouvir. Diga-me, qual é a segunda questão da qual deseja falar? Fiel, a segunda questão que gostaria de propor-lhe é esta. Você já experimentou a primeira parte dessa descrição que eu fiz e agiu em sua vida e em suas conversas para testificar as obras da graça? Ou apenas manteve uma religião mundana e de aparência, não calcada de fato na verdade do Evangelho? Por favor, se estiver propenso a responder-me, eu lhe peço que não repita novamente que conhece o Deus para quem dizemos amém. Também não diga mais nada a não ser que sua consciência possa testificar que não é aprovado quem a si mesmo recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Além do que dizer que eu sou isto e aquilo, quando todos os meus vizinhos afirmam que estou mentindo, é na verdade uma grande transgressão. Ouvindo as palavras de Fiel, Tagarela sentiu-se constrangido e até chegou a corar com certa vergonha, mas recuperou-se imediatamente e respondeu-lhe: Você vem agora com essa conversa de experiência, de ter consciência de Deus e também apela a Ele para justificar tudo o que diz? Sinceramente, eu não esperava por esse tipo de discurso e também não estou disposto a dar-lhe respostas para estas questões, a não ser que você pretenda catequizar-me. E mesmo que você faça isso, ainda posso me recusar a aceitar você como meu juiz. Eu lhe peço, todavia, que me diga por que resolveu fazer-me todas estas perguntas. Fiel, porque percebi que estava ansioso por conversar
e porque não sabia que você não tinha em seu coração nada além de noções e ideias vagas. Para falar a verdade, além disso, ouvi dizer que você era do tipo de pessoa cuja religião produz um falar mentiroso e que sua conversa dá, através de sua boca, testemunho da mentira. Ouvi também que você é uma mancha, uma vergonha entre os cristãos verdadeiros e que a religião que prega é de longe o pior em sua conversa pagã, e que alguns já tropeçaram por terem sido levados por suas conversas a caminhos errados. Ainda há muitos outros que estão em perigo de serem destruídos por causa de sua conduta. Sua religião é falsa, pois está permanentemente ligada à cobiça, às impurezas, mentiras, falsos testemunhos e companhias impróprias. A sua conduta é de quem está em uma taberna. Há verdade no provérbio que diz sobre a prostituta que ela é uma vergonha para todas as mulheres. Este provérbio também pode ser aplicado a você, que é uma vergonha para todos aqueles que ensinam o evangelho. Tagarela, já que você está sempre pronto e traz na ponta da língua todas essas informações e a tudo julga com grande severidade, só posso concluir que você é algum tipo de homem melancólico ou irritadiço, com o qual eu não desejo mais conversar. Adeus. Assim, o cristão voltou a caminhar junto com o fiel e falou: Eu lhe disse que isso iria acontecer. As palavras dele sobre cobiças e suas paixões não poderiam entrar em acordo com o que você disse sobre a fé e a graça de Deus. Para ele foi mais fácil deixar sua companhia do que mudar de vida, mas aconteceu como eu disse. Então, deixemos que ele vá. O maior prejuízo será dele, sem dúvida alguma. Nós nos salvamos de seguir em sua companhia, pois suponho que ele continuará seguindo da mesma forma. Ele poderia nos trazer problemas se tivéssemos seguido junto com ele. Além do mais, o apóstolo Paulo disse: Aparta-te dos tais. Fiel, ainda assim, fiquei insatisfeito com a sua pequena conversa que tive com ele, pois pode ser que mais tarde ele venha refletir sobre o que falamos, pois lhe falei de forma clara e direta. Tenho certeza de que, se vier a perecer, minhas mãos estarão limpas de seu sangue. Cristão, você fez muito bem em lhe falar diretamente. Existem poucos homens nos tempos atuais que falariam assim de sua fé. Por causa dos enganos, é que muitas vezes a religião acaba tendo má reputação para os que dela ouvem falar. Sim, por causa de tolos, falastrões, cuja religião está baseada apenas em palavras, cujas falas são debochadas e vãs são as suas conversas, mas que acabam sendo admitidos no meio da comunhão religiosa, o que deixa o mundo atônito, o que destrói a sinceridade nos corações e envergonha o cristianismo. Seria muito bom que todas as pessoas tivessem a mesma atitude que a sua. Desse modo, ou ficariam conformadas com a religião, ou a companhia dos verdadeiramente santos seria demais para eles, disse Fiel. Tagarela bravamente falava como um pavão que a cauda abria, pois conseguir levar ao chão a todos pretendia. Porém, quando Fiel lhe contou como são na vida do homem as obras da graça, foi como a lua que hoje é cheia e brilhante, mas que amanhã perde seu clarão, pois passageiro era seu desejo de conhecer tais obras no coração. Após ouvir estas palavras, o cristão e ele continuaram falando de todas as coisas que haviam encontrado durante a peregrinação de ambos, o que de fato tornou a caminhada mais fácil, pois de outra forma teria sido tediosa, porque agora seguiam por um lugar despovoado, onde por um bom tempo a ninguém avistaram.